Bom dia a todos. Vamos começar mais um encontro, desenhos da paisagem da cidade do museu. Eu queria começar só por uma referência que me escapou a semana passada, que é a referência do Georg Simmel, A Filosofia da Paisagem, que é esse texto chamado A Filosofia da Paisagem, do Georg Simmel. É um texto muito interessante para se aproximar da questão da paisagem. Uma citação aqui, e eu acho que pode dar um pouco mais de significado a essa aproximação do desenho que vocês começaram a fazer na aula passada, é essa passagem aqui, né? Para a paisagem é justamente essencial a demarcação, ser abarcada num horizonte, lembra a ideia do horizonte, momentâneo ou duradouro. A sua base material, os seus fragmentos singulares podem, sem mais, surgir como natureza, mas apresentada como paisagem. Exige um ser para si, talvez óptico, talvez estético, talvez impressionista. Um esquivar-se singular e característico a essa unidade impartível da natureza, né? Quer dizer, a paisagem, quando se torna representada, ela se torna uma unidade impartível, né? Em que cada porção só pode ser um ponto de passagem para as forças totais da existência. Ver como paisagem uma parcela de chão, com o que ele comporta, significa então, por seu turno, considerar um excerto da natureza como unidade, o que se afasta inteiramente do conceito de natureza, né? Só para a gente corroborar com aquela ideia de que quando a gente trabalha com a paisagem, a gente trabalha com um conceito cultural, tá? Esse é o texto do Simmel, essa tradução aqui de português de Portugal tem em PDF na internet, mas aí eu pretendo passar também para vocês, talvez a próxima aula, uma bibliografia e umas indicações, de preferência com materiais que vocês possam acessar pela rede. A semana passada, eu me lembro, acho que foi uma colocação da Marília, se eu não me engano, que falou, então a gente está falando de uma questão de uma representação da paisagem, não de uma intervenção, né? Era algo nesse sentido, né? Hoje a gente vai explorar a questão da cidade, e nessa exploração da questão da cidade, então, a gente trabalharia ampliando um pouco o conceito de percepção do espaço, tá? Como a gente pode capturar o espaço e representá-lo, mas também como a cidade é um espaço de construção, né? De interferência humana nesse espaço. É algo antrópico, né? E como estudo de caso, nessa pesquisa que se desdobra nesse curso Desenhos da Paisagem, a cidade ou a metrópole percebida é a cidade de São Paulo, né? Então essa etapa da nossa reflexão parte da cidade de São Paulo, certo? Então, para a gente se localizar aqui, voltar naquela imagem da Terra, aqui onde está o mouse é um pouco a nossa localização, né? Esse é o contorno da cidade de São Paulo, né? É graças aos mecanismos de captura de imagem, e eu não vou entrar em questões mais técnicas aqui, de georreferenciamento, etc., mas é graças a essas possibilidades de investigação fotográfica, né, do espaço, que a gente pode ter uma noção dos desenhos que a natureza produz e dos desenhos que a própria intervenção humana produz, né? Então, a gente pode imaginar que ao observar essa mancha de São Paulo aqui, ó, quem quiser, quem for aí gostar de geografia, né, de desenhar mapas, a gente tem uma forma aqui, né? Uma forma que é produzida por uma ocupação humana do espaço, né? Na cidade de São Paulo, a gente vai encontrar, então, algumas questões ecológicas, né? Por exemplo, a cidade de São Paulo tem os seus rios cobertos pelas avenidas, pelas ruas, mais de 200 rios na cidade de São Paulo foram encobertos, né? E da nossa percepção do espaço, pegando, por exemplo, uma referência de horizonte, em que é possível perceber a cidade, a gente tem essa imagem é uma imagem da Pedra Grande, que fica na Serra da Cantareira, no Parque das Águas Claras, em que é possível observar a cidade de São Paulo e o horizonte dessa cidade a certa distância, né? E acho que isso se conecta um pouco com a ideia de desenho que a gente
que a gente lidou na aula passada, né? Um dos primeiros registros da cidade de São Paulo, por exemplo, é esse de Charles Lancer, um desenho em grafite de 1825, 1826, né? Então, a cidade de São Paulo é uma cidade que passa por algumas intervenções urbanas, principalmente no século XX, né? São 3 grandes intervenções urbanas para remodelamento da cidade, né? Então, em termos de uma paisagem arquitetônica, né, de um urbanismo, essa imagem, por exemplo, é a imagem da São Paulo colonial, né? Do Militão de Azevedo, uma imagem de 1862, né? E esta imagem não é a imagem que, por exemplo, a gente tem em primeira instância como memória da cidade de São Paulo, quando a gente pensa na memória da cidade, né? A gente imagina sempre São Paulo como uma cidade metropolitana, né? Feita necessariamente pela ocupação de prédios, né? Voltando um pouco para a ideia geográfica de percepção do espaço, né? E do uso que a gente pode ter dos instrumentos de georreferenciamento, quer dizer, navegar pelo Google Earth ou pelo GeoSampa, pelo portal GeoSampa, que é um portal oficial da Prefeitura de São Paulo, né? A gente vai perceber que, trazendo então essa conexão da linguagem do desenho como ponto que se manifesta em uma linha e que vai tecendo formas, né? A gente percebe que a cidade, ao ser vista desse ponto dessa distância via satélite, ela produz um desenho, né? E, por exemplo, nesta imagem aqui, eu não sei se tá clara para vocês, eu passei a imagem. Essa é uma imagem a 5 quilômetros, ponto 99, 999 metros do solo, né? A escala é essa, né? Em que a gente vê o bairro do Belenzinho e o bairro do Brás, né? E o, os pontos cardeais aqui estão de leste para oeste, né? Ou seja, indo do Belenzinho para o centro, né? A gente percebe que tem uma dimensão. Vocês conseguem perceber que há uma diferença de cor nessa região em relação a essa? É possível ver isso, né? Ou seja, há uma parte urbanizada da cidade, uma parte mais urbanizada do ponto de vista dos arranha-céus, etc., que está mais localizada no centro do que nos bairros, né? Isso traz uma outra dimensão de percepção dessa paisagem, né? Aqui já a paisagem mais periférica ainda, a gente está observando a cidade de Tiradentes, a essa mesma distância do solo, né? 5,99, e a gente vai perceber a existência de conjuntos formais de ocupação do solo, ou seja, a ocupação humana vai desenhando formas, né? Eu não sei se isso foi possível de ser percebido no exercício que vocês fizeram de olhar da janela de vocês, enfim, e é possível enxergar que a ocupação humana vai produzindo uma geografia sobre uma topografia, uma geografia sobre. É a mesma escala, Daniel, da imagem anterior, 5,99. É uma sequência de imagens que eu fiz, extraídos do Google Earth, nesta mesma medida, né? E com isso a gente vai percebendo essa dimensão espacial da ocupação urbana, né? Quando aparece uma radial, por exemplo, ou uma avenida, né? A gente vai notar essa interferência. Ó, aqui, peraí, ó. Essa imagem, por exemplo, é do encontro do rio Tietê com o rio Pinheiros, já na Zona Oeste, né? Vocês estão vendo isso? Né? Também a 5,99, né? É nesse lugar que eu gostaria que a gente concebesse
a percepção do desenho, né? Que mesmo eu não usando, vamos dizer assim, a concepção material do desenho, que é de lápis sobre papel, eu consigo ativar mentalmente, através dos mecanismos tecnológicos hoje em dia de percepção do espaço e de captura das imagens do espaço e de leitura desse espaço, uma percepção da existência do desenho, né? Nesta imagem em específico, a forma central aqui, ó, é essa pororoca, né? Quer dizer, esse encontro entre o rio Tietê e o rio Pinheiros, que produz uma espécie de um Y, né? Quer dizer, uma forma que se inscreve e que a gente vai entendê-la como paisagem, tá? Então, quem que é mesmo que é de fora de São Paulo, que está aqui na nossa sala? Tinha uma menina de Goiás, né? Quem é? Você está aqui hoje? Não sei se ela está na sala aqui hoje, enfim. Então, do ponto de vista da cidade transformada, né? Essa imagem está um pouco pequena, né? Mas eu fiz uma coleta de imagens no Google Earth e no Google Street View para a gente pensar o que significa a cidade de São Paulo enquanto representação visual, né? Então eu demarquei um ponto aqui, ó, que está aqui em cima, que é o mesmo ponto aqui, que é um ponto na Estrada da Santa Inês, que fica na Serra da Cantareira. Essa área verde aqui mais ao norte, né, é a Serra da Cantareira, na cidade de São Paulo. E desse ponto eu tracei uma rota, né, um percurso que sai da Estrada da Santa Inês e vai até o Marco Zero da cidade, né? E isto acaba se concebendo como um desenho, né? São 57 minutos e 19,1 quilômetros andando a pé, né? Então, essa imagem que segue é uma imagem que se localiza ainda dentro da cidade de São Paulo, né? E é uma imagem que, quando a gente trata da representação da cidade de São Paulo, esta não seria uma imagem óbvia de representação da cidade, né? A representação da cidade ela está muito mais localizada nessa ideia de uma imensa urbanização, né? No entanto, a existência de natureza na cidade de São Paulo é uma existência bastante relevante e pouco tomada de significado nas representações contemporâneas, né? Então, ó, isso é uma imagem de São Paulo. Aí a gente adentrando na cidade, a gente já tem a área periférica, ali onde hoje está passando o Rodoanel na Asa Norte. A gente então caminha pela Avenida Cruzeiro do Sul. Essa imagem é uma imagem do Parque da Juventude, né, onde foi o antigo presídio do Carandiru e que foi tornada parque e que, portanto, se configura grande. Eu não entendi o PJ. O que é o PJ? Parque da Juventude, exatamente. Parque da Juventude. Continuando isso, a gente vai ter essa dimensão ali do Jardim da Luz, o Museu do Futebol não, desculpa, o Museu da Língua Portuguesa, um pouco anterior aí a Pinacoteca, e essas interferências de grafite que a cidade de São Paulo é muito rica nesse sentido, né? O viaduto Santa Ifigênia, e finalmente a gente chega, por exemplo, ali na Praça da Sé, e tem uma imagem que tem algumas ombrófilas, né, árvores um pouco maiores, né, que talvez nem sejam nativas da Mata Atlântica, mas que estão aí, vamos dizer assim, na Praça da Sé, né? Então, essa imagem, que é a imagem efetivamente mais conhecida de São Paulo, né, como uma imagem metropolitana, contrasta de certa maneira com esta imagem
que é uma imagem de São Paulo, da Serra da Cantareira e da natureza, e que se a gente for para os parques da Zona Sul, enfim, a gente vai encontrar imagens dessa forma, né? Um dos grandes problemas da cidade de São Paulo são as inundações, né? E aí, das representações artísticas, vamos dizer assim, da cidade de São Paulo, existe essa obra do Benedito Calixto, de 1898, que é chamada Inundação da Várzea do Carmo, né? Essa visão aqui é uma visão ali do Morro de São Bento, olhando para o, o parque, agora me fugiu o nome, o Rio Tamanduateí, e que havia um porto ali, isso aqui é o antigo mercado municipal, e uma imagem de uma inundação nessa região de São Paulo. É uma região que inunda até hoje regularmente, né? Então, São Paulo tem essas áreas de várzea, né? Em que o solo, sazonalmente, tem momentos de cheia, né? Porque os rios de São Paulo tinham essa configuração, né? Por exemplo, isso aqui é uma configuração do Rio Pinheiros, né? E de como ele se movimenta, né? Que esse Rio Pinheiros era chamado, inclusive, de Jurubatuba, né? Que é o rio cheio de curvas, né? E eu queria que vocês prestassem atenção nesse desenho, porque isso é um desenho da natureza, né? E, de repente, no processo de retificação e de transformação da cidade de São Paulo, né? Olha, essa é a imagem original do Rio Pinheiros, quer dizer, um rio que era todo repleto de curvas no seu desenho, né? Ele vai ser retificado, né? Essa imagem é uma imagem que mostra aqui já a dimensão já recortada da obra de engenharia para retificação do Rio Pinheiros, né? Fato semelhante aconteceu no Rio Tietê. Essa é uma imagem da finalização do projeto da Marginal Tietê e de como o rio tornou-se retificado. E aqui um estudo é um mapa da região ali da cidade universitária, que é uma carta geotécnica do município de São Paulo, que mostra por onde mais ou menos caminhava esse Rio Pinheiros e o que foi feito com ele, com a sua retificação na canalização. Fala, Ana Luísa, não entendi a risada. Eu não acompanhei o chat aqui. Novo normal, peraí. E eu pequenininho no canto. Olha que lindo, nem parece que alaga, né? Entendi. Aqui a gente tem uma intervenção do artista Eduardo Surur, que é no Rio Pinheiros, e um dos grandes problemas, por exemplo, são o Surur fez uma outra obra de intervenção no Rio Pinheiro, colocando umas grandes garrafas PET na beira do rio, né? Enfim, a cidade de o que queremos dizer com isso, né? Que há ou uma não percepção de desenho, ou uma percepção de desenho nessa ideia de desenvolvimento urbano, né? E de transformação da cidade, de transformação da paisagem, né? Que necessariamente passa por uma tomada de posição coletiva e política no processo de urbanização, né? Hoje, dia 2 de julho de 2020, e o momento em que vivemos é resultado de um processo de transformação urbana, de transformação da paisagem, de transformação da cidade, de transformação do próprio sistema de existência no planeta Terra, que era completamente diferente, quer dizer, que se configurava num espaço completamente diferente do que o espaço que a gente tinha há 150 anos atrás, né? Ou seja, de 1862, dessa imagem do Militão, a 2020,
são apenas 160 anos, né? É um tempo muito curto para uma transformação muito acentuada, né? E aí o questionamento que a gente pode se fazer é o seguinte, né? Se isso se deu nesta velocidade, né? Quer dizer, se houve um projeto humano de desenho, de transformação da natureza nesse nível e que nos trouxe até esse momento, não será possível que a gente tenha algum projeto utópico de transformação da natureza que nos leve a um outro caminho, né? Esta é uma pergunta, né? Vocês estão me ouvindo aí? Me dá uma resposta no chat. Está todo mundo aí? Tá meio silêncio, só para eu. Beleza, Leonardo. Estamos aqui, estou aqui. Beleza. E aí eu trouxe algumas questões, por exemplo, para cruzar essa ideia de arte e natureza e cidade, enfim. Um dos movimentos que temos em São Paulo é o movimento de horta urbana, embasado pela permacultura, né? Esse aqui é um símbolo da permacultura, um desenho de permacultura. Permacultura é um conceito de produção de alimento, de reprodução da natureza, que vem de um cara chamado Bill Mollison, e não vou entrar muito longe aqui, mas fundamentalmente lida com a ideia da percepção do movimento da natureza e de como esse movimento da natureza pode produzir vida e produzir a manutenção da vida permanentemente. É por isso que a ideia de permacultura, né? Quer dizer, é algo que permanece, né? É um sistema de atuação e de transformação da natureza pelo ser humano que permanece, né? Só para a gente voltar para o campo da cidade rapidamente, o primeiro arquiteto, né, a pensar a cidade foi o Vitrúvio, né, lá na Grécia Antiga, e uma das primeiras questões que ele coloca na ideia de se... Por isso os maias são os melhores permacultores que existiram. Pois é, né? E aí depois eu queria só pontuar essa relação da arte e da ecologia, porque talvez vocês aqui tenham pessoas que trabalhem com isso, etc. Mas voltando no Vitrúvio, né, que a primeira dimensão que deveria ser considerada ao se planejar uma cidade seria a dimensão da saúde, né? Da saúde humana, da saúde de quem habita a cidade, né? Não sei, Daniel, mas tá gravando a reunião e eu vou subir no YouTube depois. Talvez eu tenha que editar, então talvez eu não consiga subir hoje. Mas amanhã à noite, até amanhã à noite, eu devo subir o restante aí, Daniel. E São Paulo tem um grande movimento de permacultura, né? Eram essas coisas que estavam abertas aqui na internet para eu mostrar para vocês. Por exemplo, tem a Horta das Corujas na zona oeste, ali na Pompeia, e uma dimensão do crescimento das hortas urbanas, né? Que depois eu prometo que eu passo para vocês. Foi por causa dessas coisas que eu tinha deixado como abas abertas que o computador acabou travando, né? Quando a gente vai discutir uma relação entre... eu vou tentar passar o link daqui a pouco, Ana Luísa. Tá, eu passo o link do blog para vocês, para você ver. Como a gente trata dessa relação interdisciplinar entre a arte, vamos dizer assim, e a natureza, e aí eu discuto brevemente isso ali na tese de doutorado, do Desenhos da Paisagem, Percepção, Memória e Imaginação, é mais para Pinheiros, sim, Marina. Como a gente trata um pouco dessa relação, há, de certa forma,
uma pouca discussão no campo da arte sobre as questões ecológicas, quer dizer, uma discussão muito pequena nesse lugar, ao mesmo tempo que embora o Bill Mollison e exista a ideia de design ambiental, enfim, há também uma inexistência ou pouquíssima existência da discussão especificamente do desenho no campo da ecologia, né? No campo do planejamento ambiental, né? E aí, quando eu digo que há pouca discussão sobre isso, é que, de fato, antes de se pensar a natureza, é preciso percebê-la, né? Como diria o Humboldt, enfim, é preciso percebê-la em sua integridade, né? E, e essa dimensão do desenho, da exploração e da investigação do desenho como uma linguagem pode ser ainda muito potencializada, tanto do ponto de vista da permacultura, quanto de outras aproximações da ideia de transformação no espaço que considera a ecologia, quanto o campo da ecologia e do meio ambiente pode ser ainda muito mais explorado no âmbito da arte, né? E aí eu gostaria de mostrar um trabalho, pelo menos, de intervenção artística, que é um trabalho do Marc Piantin. Vamos ver se eu consigo aqui. Enquanto isso, eu vou abrir para vocês fazerem alguma pergunta a partir dessa minha exposição aqui. Alguma questão? Quem gostaria de falar? Que eu vou tentar mostrar um trabalhinho aqui. Espero que abra direitinho, rapidinho. Vamos lá. Oi, eu queria falar. Não é uma pergunta, na verdade, é sei lá, compartilhar uma informação. Pode? Sim. Pode, por favor. Então, eu tenho uma amiga que fazia geografia e o trabalho de conclusão de curso dela foi sobre a distribuição da área verde em São Paulo em relação com a quantidade de negros, de indígenas, de Sim. nas regiões, né? E aí, analisando as imagens de satélite, ela chegou na conclusão que os bairros mais nobres, com menores porcentagens de negros e indígenas, têm maior porcentagem de vegetação do que os bairros mais afastados e com uma população mais pobre e negra. Enfim. Aí eu só queria trazer essa informação para poder... Por exemplo, do ponto de vista da arquitetura e do urbanismo, o bairro dos Jardins é um bairro, como o próprio nome diz, né? Baseado nas cidades jardins inglesas, né? Então, essa ideia de unidade familiar de moradia, enfim, né? E os bairros periféricos, eles estão sob o julgo, vamos dizer assim, da ocupação, de certa forma, não pensada, né? Se a gente pensar sobre por exemplo, as ocupações de mananciais aqui na cidade de São Paulo, enfim, tem várias questões que a gente pode entrar a partir destas ferramentas de observação, e é um pouco isso que eu queria tocar e trazer como reflexão nesse curso. O Marcos Gomes fala, possui relação com land art? Sim, totalmente, né? A land art, ela é propostas de interferência no espaço, vamos dizer assim, não urbano, né? Mas o que eu estou trazendo para vocês aqui tem relação com a land art, sim. Né? Aliás, há um mês atrás, 2 meses atrás, morreu Cristo, né? Um dos artistas mais conhecidos desse gênero artístico, né? Eu vou passar para vocês aqui um trabalho do Marco Piantin,
que é uma interferência urbana na Avenida Paulista, que talvez não seja ano passado, CCBB, tinha uma apresentação de um designer e artista. Vai completando aí, Bruno. Sim, pois é. Né? Deixa eu compartilhar aqui essa tela. Vamos ver o que vocês veem aí. Vou colocar de novo. Eu gosto muito desse trabalho. O que vocês acharam disso? Não, ele não foi preso. Achei interessante. Deve ter precisado de um monte de autorização para fazer isso, né? Não, foi uma. Aí é que tá. Essa é uma questão que eu gostaria de abordar, né? Não foi uma intervenção urbana sem autorização, e é claro que com muitos e muitos riscos aí, e num nível marginal, né? Como a Ana Luísa, que estava comentando sobre esse estudo da diferença dos bairros e da presença de área verde, enfim. Há cerca de uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, mais ou menos, quando a gente tinha alguma estabilidade. Pois é, Marina. Quando havia no Brasil ainda alguma estabilidade política, né? As discussões sobre a cidade, sobre o pertencimento da cidade, sobre a ocupação da cidade, o próprio plano, o plano urbanístico de São Paulo, o plano diretor da cidade começou a considerar a paisagem, isso na gestão ali do Haddad, enfim. Isso estava colocado, né, a discussão do espaço e a discussão da transformação da paisagem estava colocado de uma maneira até que tinha se tornado um pouco moda, né? Agora a gente não tem imagina, a gente está no meio de uma pandemia, trancado dentro de casa, com um governo absolutamente sem adjetivos para falar sobre esse governo que está aí. Então, a discussão urbana e a discussão da cidade não está na pauta atual como um horizonte possível, né? A pauta atual do horizonte possível é a gente sobreviver, né? Entretanto, eu acho muito relevante que a gente discuta isso e perceba que a dimensão da transformação da cidade e das nossas formas de habitar, elas passam necessariamente por um desenho coletivo, né? E transdisciplinar, né? Que a gente precisa ativar essa percepção de que a cidade ela não se configurava dessa maneira há 150 anos atrás ou há 200 anos atrás, e que se esta memória é possível ser acessada por meio das fotografias, dos registros, dos desenhos, enfim, a gente também pode ter uma visão utópica de horizonte futuro, né? É nesse lugar que esse curso, que essa nossa oficina aqui de 4 encontros, pretende circunscrever essa ideia de desenho, tá? E para isso que eu trouxe um pouco a dimensão da permacultura aqui na cidade de São Paulo, para ser discutido. A gente pode lidar com isso do ponto de vista do desenho de forma mais profunda, né? E a gente pode trazer para essa discussão de transformação ou de redesenho do espaço algumas instâncias utópicas de existência, né? Então, por exemplo,
essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma imagem de uma maquete de Auroville, que é uma cidade. Alguém conhece essa cidade? Auroville. Vou escrever no chat aqui para vocês. Auroville. É uma cidade planejada nos anos 60, na província de Pondicherry, no sul da Índia, e é uma pesquisa sobre isso, é uma cidade ecumênica, etc., que tem... Existe o site dela, se alguém tiver no computador aí, digitar Auroville, tem o site da cidade contando essa história, e que pressupõe outras formas... deixa eu ver se eu pego o site dela aqui. Pois é, eu estava com a internet toda, com um monte de referência para trazer para vocês, e esse travamento me atrapalhou. Auroville, aqui. Eles chamam que é a cidade que o mundo precisa, né? Vou colocar para vocês o link. A ideia é a flor de lótus ou é um olho com as veias? Esse daí é um centro ecumênico de espiritualidade deles. Mas o desenho base é uma flor de lótus? Então, eu não sei te responder especificamente, mas deve ser uma construção baseada nisso, sim. Ó, eu enviei o link não sei se é flor de lótus, mas, por exemplo, nos desenhos orientais e na forma oriental de representação, as coisas saem de um centro e se desenvolvem circularmente, normalmente em espiral, né? Há essa percepção. Aliás, até trazendo outras referências, por exemplo, William Morris, que é um designer, o pai do design na Inglaterra vitoriana, né? É visível nas imagens do William Morris a influência do desenho indiano, né? Da dimensão do desenho indiano, em que a regra de construção da imagem não é a imagem em perspectiva. Quem que fez a pergunta? Só para eu continuar dialogando com você. Quem foi que me perguntou? Eu. Simone. E que é uma outra maneira de se aproximar do desenho, que, aliás, e aí eu acho que é importante para a nossa ideia de exercício de hoje para a semana que vem, o desenho em perspectiva, que é esse que eu exibi a partir ali do desenho da Mona Lisa, lembra semana passada que a gente falou dessa dimensão da existência, do desenvolvimento do espaço da paisagem com autonomia, é uma forma de representação visual muito do Ocidente, né? E não é negar ou colocar em campos de competição, mas no Oriente, a ideia de perspectiva nesse nível de aproximação, isso, Beatriz Milhares explora essa questão da mandala, é isso que eu ia chegar. Essa referência de uma outra aproximação do espaço visualmente colocado, e essa ideia de mandala vai produzir formas, é uma ideia que une, vamos dizer assim, o Oriente à nossa representação, né? E isso na cultura britânica, no design britânico de papel de parede, enfim, do William Morris, vale a pena vocês até pesquisarem o William Morris, que pode ser uma referência bem interessante. Enviei William, eu escrevi errado o nome dele. William Morris. E, inclusive, para desmistificar essa ideia de que do bom desenho ou do mau desenho, e a gente relativizar a questão do desenho
para um dado cultural também, né? Qual é o desenho cultural, né? Quando a gente imagina que, e eu tinha trazido também uma referência dessa, mas a cidade de São Paulo, ela fez uma das reformas urbanísticas, acho que do Prestes Maia, se não me engano, ela foi baseada em eixo, né, em cruzamento radial, e a construção das avenidas nesse eixo radial, sem considerar, por exemplo, o papel dos rios, como as cidades europeias fizeram, é uma percepção bastante equivocada da ideia de desenho, da ideia de intervenção sobre a natureza, né? E isso, na cidade de São Paulo e em outras cidades do Brasil também, provoca toda uma dimensão de uma avalanche de problemas ambientais que vem sucessivamente acontecendo no espaço da cidade, né? Deixa eu voltar aqui na apresentação. Penso que não quiseram se ocupar com gastos, já que tinham que... aí tem uma dimensão social de afastamento das pessoas, né? Do centro. Ó, a última grande reforma urbanística de São Paulo é a invenção do rodoanel, né? Estão vendo o rodoanel aqui, né? Todas as reformas urbanísticas de São Paulo, isso é um outro tema aí, né? Do século XX, elas vêm para o favorecimento da indústria automobilística, né? A indústria automobilística tem um papel fundamental no desenho do espaço urbano, fundamental e fundante no desenho do espaço urbano com o qual a gente se relaciona, né? E aqui essa imagem foi uma imagem que eu fiz em Itapecerica, na época ainda da primeira alça do Rodoanel, né? Havia essa Brasília aqui que estava atolada nesse espaço dessa mancha urbana da cidade de São Paulo, né? Professor, Evandro, eu não tô vendo. Eu não tô vendo a parte direita, não sei se é. Todo Você mundo. não está vendo? Tá cortado, não sei se é alguma coisa que eu tenho que fazer. Pessoal, vocês sabem? Vocês estão vendo? Conseguem ver? Ah, agora sim, agora sim. Melhorou? Tá. Sim. Né? Então, essa dimensão do automóvel na cidade de São Paulo não só na cidade de São Paulo, né? No mundo, né? E é o que dá os parâmetros para as reformas urbanísticas, né? E não a compreensão do espaço da natureza e do espaço da convivência como a possibilidade de planejamento e dimensão do espaço. Tá? Eu dei essa dica de Auroville, mandei esse link para vocês, acho que vale a pena pesquisar um pouco sobre a história dessa cidade. Eu tinha trazido outras referências de artistas aqui, mas a gente já está chegando ao meio-dia e meio. Eu queria continuar um pouco essa discussão para a gente pensar sobre o... Peraí, travou de novo? Não é possível. Sobre o desenho que vamos pensar, porque essa imagem que eu coloco para vocês é uma imagem do Museu de Arte Contemporânea, né, a vista do Museu de Arte Contemporânea, que espacialmente, aqui é no fim de tarde, semana que vem eu vou trazer mais referências, mas que espacialmente lida com a percepção desse lugar imediato, que é o Parque de Ibirapuera, passa por um outro espaço, que é o espaço da cidade metropolitana, né? E aí, ao fundo, a gente vai ter a imagem do Pico do Jaraguá, né? Olhando, vamos dizer assim, para o lado oeste do museu. E será a semana que vem, a partir dessas imagens, que a gente vai começar a legal, Bruno, a pensar, então, a inserção da nossa reflexão sobre o desdobramento do curso no museu. Certo. Eu queria abrir um pouquinho para conversar com vocês, para ouvir. Desculpa hoje que a gente teve essa falha
essa falha na transmissão. Eu fiquei um pouco tenso com isso, talvez tenha me perdido um pouco na nossa conversa, mas queria abrir um pouco para a gente conversar e para a gente pensar como é que a gente caminha dessa semana para a semana que vem, quando a gente vai entrar na parte museu do curso. Quem gostaria de falar alguma coisa, comentar, perguntar? Professor, eu queria comentar que eu tava pensando aqui agora, porque acho que muita gente daqui também fez curso de ciências, geralmente da parte da arte, né? Da arquitetura. Uhum. E eu idealizo muito na minha cabeça um dia que eu vou ter uma aula de geologia com essa abordagem que você faz com a forma da arte, porque não adianta muito você fazer uma mudança na paisagem, pensando em toda a questão social, estrutural e ambiental que você está mudando na cidade, sem você pensar nos fatores em como que vai alterar isso depois. Então, por exemplo, você mostrou uma foto antiga lá do Rio Tietê. Então, por exemplo, uma das ideias de canalizar ela era fazer aquela barragem para você fazer para você erguer o leito do rio, né, e mudar a paisagem que vai ter. Então, a gente sabe que isso alterou muitos problemas e começou a ter uma enxurrada de alagamento dentro da cidade. Isso por quê? Porque não foi pensado na questão ambiental, como que isso afeta também, sabe? Essa questão da não percepção mais ampla acerca do desenho da natureza, né? Por isso que eu gosto de trazer essa imagem aqui, ó, que vocês estão vendo, que é a inundação da várzea do Carmo, do Benedito Calixto, né? Isso é uma imagem de 1898. Quer dizer, acho que nenhum engenheiro parou para olhar para essa imagem, que é uma imagem de arte, e nem para a natureza, porque deveria olhar para a natureza, ao pensar o projeto de transformação urbana na cidade de São Paulo, né? Exato, Márcia, é isso que eu ia. A discussão e a percepção sobre o que vem a ser natureza é muito recente. Bom, a gente está voltando, é impossível não tocar nisso, eu tento ficar quieto, mas enfim. Veja qual é a postura do Ministério, que nem deveria levar esse nome mais no Brasil, do Ministério do Meio Ambiente, né? A ideia de produção de natureza, ou de produção do espaço, para trazer um termo do Milton Santos, né? A produção do espaço, né? Ela é uma ideia de, entre aspas, progresso industrial, né? Uma ideia do século XVIII, né? O pior possível, né? Há estudos recentes, por exemplo, que trazem a questão agrícola no Brasil, que o Brasil teria tecnologia e poderia sair à frente de um tipo de continuidade da produção agrícola brasileira, que daria conta de ampliar as suas safras, etc., em equilíbrio tecnológico com o desenvolvimento ambiental, né? E isso não está posto, porque, como a Márcia comentou, a discussão sobre natureza recente. Além disso, o grande capital ele é associado com uma visão conservadora de mundo, né? Pegando um vídeo que ontem eu vi vamos falar disso, né? Já que o mundo está acabando mesmo, vamos falar disso. Eu ia ser polido, mas da Brum, que fala sobre essa nova constituição política do mundo, que quer olhar para o passado, porque não tem projeto para o futuro, né? Rasga o verbo. Não tem projeto para o futuro, quer dizer, não tem imaginação possível, né? E mais do que não tem imaginação, pegando a ciência fenomenológica, nós estamos falando de Eliane Brum, exatamente, da Eliane Brum, o vídeo de ontem. Obrigado, Marina. Se quiser botar o link dele aí, o vídeo de ontem, eu tenho ele aqui, deixa eu olhar no celular. O vídeo de ontem no... Cadê a Eliane Brum aqui? A Eliane Brum. Do World Global 2040, Imaginando Futuros, né?
A ciência fenomenológica, lá do extrato do Husserl, ele diz o seguinte: você precisa se construir para perceber e produzir uma ciência da percepção. Isso foi no YouTube, Marina. Isso da percepção, da recordação e da imaginação, né? Então a gente elabora primeiro um tecido perceptivo do espaço, perceptivo do fenômeno, que vai associar esse fenômeno a referências de memória, ou seja, basta a gente fazer uma reflexão histórica do desenvolvimento de São Paulo, e São Paulo é muito documentada, né? É uma metrópole muito documentada em termos de imagem. As primeiras imagens de geoprocessamento de São Paulo são de 1958, são nesse site aqui, ó, Geoportal. Vou até dar essa dica para vocês. Vamos ver se ela abre aqui, se não vai me travar tudo de novo. Não, não é esse, peraí. Em que eu posso efetivamente, antes vou continuar falando, depois eu tento pegar essa referência, né? Efetivamente, antes de alterar o espaço, né? Imaginar esse espaço, né? E o desenho é o lugar da imaginação, vamos dizer assim, em que você pode testar as coisas sem que isso cause traumas permanentes, né? O que é um trauma permanente, né? Um trauma permanente, isso aqui, ó, é um trauma permanente, né? É um trauma permanente no espaço da natureza, né? Quer dizer, você, por um fetiche do desenvolvimento tecnológico e industrial, e como a Marina, acho que falou aqui, né, que que pensar a natureza é uma coisa recente, né? No momento em que se pensou em retificar o rio Tietê, só havia como percepção de futuro a ideia de progresso, né? Não havia a percepção de futuro, a ideia de permanência do espaço natural, né? E talvez sequer a percepção até da dimensão, e aí vou usar essa palavra não como uma coisa metafísica, mas como uma coisa de reflexão maior, espiritual da relação do homem com o espaço da natureza, né? Com o espaço ecológico, né? Que ainda hoje tem uma dimensão bastante insignificante quando a gente traz o governo brasileiro atual para a nossa percepção de reflexão sobre o futuro, né? Por que não imaginar uma outra maneira de desenhar o espaço e de existir, né? Entre Rios fala bastante disso. Boa referência, eu estava já me esquecendo desse documentário. Evandro, eu ia comentar sobre isso antes, que ao menos para mim é praticamente impossível sustentar, mesmo que por breves instantes, uma visão utópica de futuro que tem uma melhor opção com a natureza, equilibrada, sabendo que o capitalismo alimenta o desequilíbrio. David Harvey, né, é outra referência que vai discutir isso num campo bastante profundo, do ponto de vista ideológico, né? Pois Ana Luísa, o que é que a gente pode fazer nesse momento, né? Então, espero que vocês tenham olhado da janela de vocês ou observado o espaço urbano da janela de vocês e tenham conseguido ver mais do que viam, né? O que eu quero dizer com isso? Que estamos aqui estimulando, de certa forma, uma percepção consciente da nossa relação com o espaço, né? E quando a gente olha para uma imagem como como a vista da Pedra Grande, né? Eu acho que ninguém tem uma vista dessa na janela, né? Mas coloquem na mente de vocês a percepção de desenho, né? A gente tem
a forma produzida pelas árvores. Conseguem ver isso, né? Quais são essas formas? Mas você deve ter outras vistas, né? Uns 3 anos, a Casa Cor lançou Jardins Verticais na ideia de mais verde e vida confortável. E não deu certo, falta de planejamento e por não pensar em vida sustentável nas plantas. A questão dos jardins verticais é outra coisa super polêmica, né? A gente teve, na verdade, veja o que é ideologia, né? E eu tinha separado essas imagens para vocês, mas estavam na internet. Mas a 23 de maio tinha sido um espaço de land art ou de arte urbana ocupada por grafites. Aí veio o prefeito João Dória e transforma aquilo em jardins verticais que não se sustentam, né? E, enfim, são coisas para a gente pensar, né? E aí a gente tem uma outra dimensão aqui, continuando nesse desenho da Pedra Grande, e a dimensão da skyline dos prédios, né? Outro gatilho. Então, eu queria que mandou pintar de cinza, né? Eu gostaria, eu vou escrever aqui para vocês, que a nossa sequência de exercícios e usem, se vocês puderem, a captura de imagem por celular ou por pequeno vídeo. Lembra que eu disse de vocês capturarem pequenos vídeos, né? Então, eu vou escrever aqui, em continuidade ao desenho que vocês fizeram semana passada, ao desenho / registro de imagem da janela, né? E vocês observassem onde vocês encontram formas orgânicas. E quando eu digo formas orgânicas, eu digo formas que tenham curvas, espirais, tá? Que se contrapõem às formas. Eu estou falando desse jeito que eu estou escrevendo também. As formas ortogonais em ângulos retos que são produzidas pelas formas do concreto e do cimento da cidade. Sei que já vai gerar um monte de dúvida, né? Estão lendo? Então, em continuidade ao desenho registro da imagem da janela que vocês fizeram, eu queria que vocês observassem aonde vocês encontram formas orgânicas, curvas, espirais, que contrapõem-se às formas ortogonais. Vou mandar por e-mail também, Simone. Em ângulos retos que são produzidos pelas formas de concreto da cidade. Então, e não se sintam pressionados, nem com dúvida se estão fazendo certo ou errado. Façam como vocês estiverem se sentindo bem produzindo essas imagens, tá? Conseguem considerar isso? Quer dizer, não é para se sentir em dúvida. Não se preocupem com nenhum tipo de dúvida. Mas eu acho que um exemplo é esse. Ó. Percebem que aqui tem questões de formas espirais que aqui não tem, né? Que formas são essas? Elas vão ser abstratas, talvez, né? E quem puder observar os veios de folhas, né? Registrem isso como desenho. Os veios e formas de folhas, né? E tentem contrapor isso de alguma maneira. Lembra que o pano de fundo no nosso outro exercício era isso, Ana Luísa. As plantas são fundamentais. Vale o sol, a fala de verde? Vale.
como eu disse, o problema está posto e a solução vocês vão encontrando, tá? Porque as formas da natureza, elas se opõem à forma ortogonal da indústria, né? A forma da linha de produção, né? Como é que isso se contrapõe, tá? O pano de fundo é esse, quer dizer, olhar para esse espaço paisagístico, e pode ser foto ou desenho, e conseguir localizar onde eu tenho vamos dizer assim, uma contraposição do desenho industrial em relação ao desenho natural, tá? Pode usar foto ou vídeo também, pode usar texto, pode usar reflexões. Tentem se sentir o mais livre possível nessa percepção e nessa construção do espaço, tá? Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Não, tudo ok. Tudo ok? Deixa eu ver se eu consegui cumprir a minha... Ó, eu estou chamando isso de relativização da paisagem, tá? Em que você consiga identificar agora os elementos que compõem essa paisagem. Quais são os elementos que compõem a paisagem, tá? Relativização da paisagem. Quais elementos compõem essa paisagem? E pensando que todo mundo desenha, tá? Então, qual o reconhecimento da natureza em relação a essa paisagem? Usem os desenhos das plantas. A forma. Certo? Eu acho que eu consegui. A permacultura, Bill Mollison, ecologia, memória, desenho e a vista como uma obra coletiva que retorna à imagem original de vocês. Posso parar a apresentação um pouco? Tá todo mundo aí? Opa. A imagem da Marina travou para mim. Não. Não, da Marina, a imagem da Marina travou. Marina, você está aí? É o menino mais lento. Oi, Simone, pode falar. Desculpa, eu não vi que estava ligado o microfone. Na questão do desenho, você quer só os riscos, a gente pode pintar do nosso jeito, né? Sim. E Vou pensar o seguinte, eu não quero nada. Tá? Para considerar eu proponho, a partir de algumas referências, né, que a gente está tentando trazer aqui nesse curso, que vocês descubram, né? Porque o desenho, na verdade, é uma procura que você não sabe o que é. E, no caso, considera essa paisagem que está próxima do meu olho, que está muito longe, ou inteiro. Considera-se paisagem, vou retomar um pouquinho, aquilo que seja uma dimensão recortada do espaço que de alguma forma haja um horizonte a separar céu e terra, né? E agora eu estou colocando um outro elemento, tá, Simone? Que é o elemento de você encontrar formas orgânicas nisso. Quer dizer, como é que esse organismo pode se misturar com essa linha de horizonte? Tá? E usem as ferramentas que vocês tiverem possíveis, né? O uso dos mecanismos de vídeo, de fotografia, de celular, enfim, para fazer uma espécie de um inventário. Tá? A partir, então, como essa etapa era o desenho da cidade, né?
um pouco dessas referências do desenho da cidade. Eu vou só duas coisas que faltou eu mostrar para vocês, né? Ó, por exemplo, esse aqui é o blog do Aqui Passa um Rio, que é um coletivo que faz, agora acho que eles estão meio parados, mas que fazia intervenções na cidade, demarcando ruas de São Paulo em que os rios foram soterrados ou transformados em esgoto, né? Então, isso é uma performance, eles faziam essas intervenções registrando, aqui passa um rio, né? Ou seja, há um desenho submerso, né? No underground da cidade, né? É bastante interessante, vale a pena dar uma pesquisada nesse coletivo, né? São Paulo é uma cidade muito rica em recursos hídricos. Talvez seja esse o motivo pelo qual a cidade tornou-se uma metrópole, mesmo porque ela já era uma metrópole tupi-guarani quando os portugueses chegaram no Planalto, né? E outro link que eu ia também mostrar para vocês é esse da Horta das Corujas. Copiar, deixa eu colocar o link aqui para vocês. Eu trago a questão da permacultura como uma possibilidade, né? Como uma tendência, né? Ó, esse aqui é o blog do Horta das Corujas. Vai entrar aí para vocês. Espera lá. Aí, entrou. Conseguem ver aí? Né? A ideia de hortas urbanas, enfim. A última publicação é de 2015. Eu não sei como é que está esse projeto, tá? E do ponto de vista da cidade de São Paulo, simbolicamente falando, né, a gente pode considerar, então, rememorando a apresentaçãozinha que eu fiz no PDF, que para além da percepção da cidade como uma metrópole industrial pós-moderna, com um urbanismo de arranha-céus e planejado para a circulação de carros, há uma cidade que tem uma natureza no seu interior, né? Na sua construção de imagem, certo? Acho que esse é o recado para quem está em São Paulo e que está lidando um pouco com isso, mas também isso pode ser aplicado para qualquer cidade, né? Porque, de um modo geral, todas as cidades crescem a partir de referenciais de desenho e de ocupação do espaço, de parcelamento do solo, enfim, baseado no capitalismo, no sistema da propriedade privada, no desenvolvimento industrial, no desenvolvimento do espaço a partir de uma dimensão do lucro, do parcelamento da terra, enfim, dá para entrar em uma série de questões aí. E para a gente perceber isso com profundidade, o desenho é uma das ferramentas mais adequadas, talvez, para isso, né? Beleza, gente? Tudo certo? Liga as câmeras aí para dar um tchau. Desculpa hoje, eu tinha planejado, eu planejei, olha, que céu azul bonito aí, Leonardo. Aqui tem bastante verde. Que ótimo. Eu tinha planejado uma sequência de imagens, tinha vídeo e tal, e aí travou tudo, meus recursos técnicos não permitiram, mas espero que tenha dado para a alma da ideia ser transmitida. Tá bom? Então é isso. Alguma dúvida mais? Obrigado, Carlinha. Alguma dúvida? Tudo certo? Então tá, conto com vocês semana que vem. Vou tentar depois editar a parte do vídeo que ficou cortado para subir aí. Obrigado, viu? Obrigada. Valeu. Boa semana. Boa semana.
Obrigada pela aula, bom descanso. Obrigado, tchau. Obrigada pela aula. Bom descanso, Tchau, professor. obrigado, Lúcia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vou ficar até o fim para todo mundo sair aqui.